falar um pouco dessa figura, do Francisco Campos, né? Esse jurista que substituiu o Macedo Soares no cargo de ministro da Justiça. Ou seja, ele escreveu a Constituição e logo depois da implantação do Estado Novo, ele assumiu o cargo de ministro da Justiça no lugar do Macedo Soares, que já estava queimado com os militares, já era mal visto pelos militares por conta de ter soltado um monte de comunista. Então, o Francisco Campos vai ser ministro da Justiça durante toda a ditadura Vargas. Essa figura merece um estudo detido. Por que eu digo isso? Francisco Campos, minha gente, era fascista. E aqui, quando eu digo fascista, fascista mesmo. Ele, lá no início da década de 30, ele foi filiado a uma agremiação chamada Partido Fascista Brasileiro. Partido nanico, que nunca decolou, nunca teve muitos filiados, mas ele pertenceu lá pelos idos de 1932, 33, ele foi membro dessa agremiação. Então, de fato, ele não era fascista desses que as pessoas rotulam, fulano é fascista, a dona que organiza o grupo de oração ali na paróquia é fascista. Não, ele era mesmo. Enfim, ele era muito achegado na Itália, do Mussolini e tal. E ele usou um truque até engraçado, né, para escrever a Constituição de 1937. E ele não tinha no seu acervo pessoal uma cópia da Constituição polonesa. Naquele tempo não havia internet, então era difícil conseguir as coisas. Então ele pediu uma edição da Constituição polonesa para um advogado muito famoso, um advogado católico muito conhecido, o Sobral Pinto, que inclusive não gostava do Getúlio. Como eu já falei no vídeo anterior, você tinha figuras do movimento católico que gostavam muito do Vargas e tal, ajudavam e tal, mas você tinha aqueles que não gostavam, por motivos legítimos. Enfim, o diretor do Jornal do Brasil não gostava dele. O Sobral Pinto também não ia muito com a cara do Vargas, não. Então, Francisco Campos chegou nesse advogado e pediu uma cópia da Constituição polonesa. E esse advogado emprestou, sem saber qual era a finalidade. E aí, quando veio o golpe de Estado e veio a imposição daquela carta, o Sobral Pinto olhou aquilo no jornal e disse: caramba, então foi para isso que ele me pediu a Constituição polonesa. Então, sem querer, o Sobral Pinto, coitado, sem querer, involuntariamente, vamos assim dizer, ele ajudou o Francisco Campos a redigir a polaca, a Constituição de 1937. Então, são coisas da vida, né? São episódios um pouco pitorescos